Vitória ajustou o colar de pérolas no pescoço e sorriu para o reflexo no espelho. Os 35 anos lhe caíam bem, especialmente após sua recente promoção a diretora executiva de uma das maiores empresas de tecnologia de Salvador. Hoje seria seu dia. Um raro momento de autocuidado em meio aos intermináveis compromissos profissionais. O Shopping Barra, com suas lojas sofisticadas e ambiente exclusivo, aguardava por ela. "Volto para o jantar, meu amor", disse ao marido Ricardo, que ajustava a farda de capitão da Polícia Militar Baiana diante do espelho da sala. 12 anos de casamento e ainda se admiravam como no primeiro dia. "Aproveite seu dia, Vi. Você merece cada segundo", respondeu ele, beijando-lhe a testa com carinho. "Depois me conte qual vestido escolheu para o evento da empresa." O sol de Salvador brilhava intensamente quando Vitória estacionou seu carro na área VIP do shopping. O aroma do mar mesclava-se ao ar-condicionado quando ela atravessou as portas automáticas. Algumas pessoas a reconheceram. Seu rosto havia aparecido na revista Negócios Baianos como empreendedora do ano no mês anterior. Vitória sorriu discretamente, acostumada com a atenção. A vitrine da Eleganza, loja italiana recém-inaugurada no piso superior, exibia um deslumbrante vestido azul turquesa que parecia ter sido desenhado especialmente para ela. Sem hesitar, Vitória caminhou em direção à loja, sentindo a textura do cartão Platinum em sua bolsa de grife. Hoje ela se permitiria esse luxo. O interior da loja resplandecia com iluminação estratégica e decoração minimalista. Manequins esbeltos exibiam peças que pareciam obras de arte. Um jovem vendedor de terno impecável a observou da entrada até o centro da loja, seu olhar calculista acompanhando cada passo de Vitória. "Boa tarde", cumprimentou ela com um sorriso educado. "Gostaria de experimentar o vestido azul turquesa da vitrine." O vendedor, que se identificou como Paulo, não retribuiu o sorriso. Seus olhos percorreram Vitória dos pés à cabeça com uma expressão que misturava desdém e incredulidade. "A senhora tem certeza? Aquele é um modelo exclusivo. Talvez tenhamos outras opções mais adequadas ao seu perfil." Vitória sentiu o primeiro golpe, mas manteve a postura. 20 anos construindo sua carreira lhe ensinaram a lidar com preconceitos velados. "Estou interessada especificamente naquele modelo. Poderia trazê-lo para mim, por favor?" Paulo hesitou, mas acabou dirigindo-se ao estoque com passos reluctantes. Enquanto aguardava, Vitória notou os olhares curiosos de outras funcionárias. Respirou fundo, tentando afastar a sensação incômoda que começava a se instalar. Minutos depois, Paulo retornou com o vestido, segurando-o como se carregasse algo de pouco valor. "O provador está à sua direita. Duvido que sirva, mas pode tentar", comentou com um sorriso sarcástico. No provador espaçoso e elegante, Vitória tentou recuperar a alegria daquela tarde que planejara com tanto carinho. O vestido, como ela imaginara, caiu perfeitamente. O azul turquesa contrastava magnificamente com sua pele negra. A executiva sorriu ao espelho, admirando como o corte valorizava suas curvas. "Posso ver como ficou?" A voz de Paulo soou do outro lado da cortina, interrompendo seu momento. Vitória abriu a cortina, esperando, apesar de tudo, um elogio profissional. A reação do vendedor, entretanto, foi de puro desdém. "Como imaginei, não foi feito para pessoas como você." Paulo aproximou-se, fingindo ajustar o vestido. "Este modelo é exclusivo, entende? Reservado para nossa clientela tradicional." As palavras atingiram Vitória como flechas envenenadas. Antes que pudesse responder, sentiu um puxão brusco e ouviu o tecido rasgar. Paulo havia deliberadamente puxado a costura lateral do vestido com força suficiente para danificá-lo irreversivelmente. "Ops", disse ele com falsa preocupação. "Parece que o tecido não aguentou. Talvez devesse procurar a loja do outro lado do shopping. Eles têm roupas mais resistentes e menos sofisticadas." O tempo pareceu congelar. Vitória olhou para o rasgão no vestido, depois para o sorriso malicioso de Paulo. Anos de experiência em ambientes corporativos hostis haviam ensinado Vitória a manter a compostura em situações difíceis, mas o ataque direto e covarde a pegou desprevenida. Sentiu os olhos arderem, mas recusou-se a demonstrar fraqueza. "Isso foi deliberado",
afirmou com voz controlada, enquanto seus dedos traçavam o rasgão no tecido delicado. Prove, respondeu Paulo, cruzando os braços. Foi um acidente causado pela inadequação do seu corpo ao modelo. Como eu disse, não foi feito para pessoas como você. A frase ecoou no provador e além. Clientes que passavam pela área olharam discretamente, alguns com curiosidade mórbida, outros desviando o olhar, fingindo não perceber o confronto. Uma funcionária mais jovem observava a cena com evidente desconforto, mas permaneceu calada. Vitória respirou fundo, tirou o vestido danificado com a dignidade que lhe restava e vestiu suas próprias roupas. Ao sair do provador, estendeu o vestido rasgado a Paulo. Vou precisar falar com o gerente e pagar pelo dano, embora não tenha sido eu quem o causou, disse, mantendo o tom profissional que usava em reuniões tensas. Paulo sorriu com desdém. O gerente está em reunião e não atende clientes sem agendamento. Quanto ao vestido, são R$ 12.000. Aceitamos cartão ou dinheiro. Um pequeno público já se formava ao redor, mantendo distância segura, mas claramente interessado no desenrolar da situação. Vitória sentiu o peso dos olhares, alguns compadecidos, outros julgadores, a maioria simplesmente indiferentes. Ninguém se manifestou, ninguém interferiu. Vou pagar pelo vestido, respondeu ela, tirando o cartão da bolsa com mãos que lutavam para não tremer. E depois falarei com a administração do shopping. Enquanto Paulo processava o pagamento com lentidão deliberada, Vitória enviou uma mensagem para Ricardo. Algo aconteceu na Eleganza. Estou bem, mas preciso de você. Era tudo que conseguia digitar no momento sem que as lágrimas viessem. Saiu da loja carregando a sacola com o vestido arruinado. Uma prova física do preconceito que acabara de enfrentar. No corredor do shopping, pessoas passavam apressadas, alheias ao turbilhão que devastava Vitória por dentro. Encontrou um banco vazio, próximo a uma fonte decorativa, e sentou-se, tentando reorganizar seus pensamentos. Uma senhora idosa que havia testemunhado parte da cena aproximou-se timidamente. Eu vi o que aconteceu, minha filha, falou com voz gentil, sentando-se ao lado de Vitória. Aquilo foi horrível e injusto. Por que ninguém disse nada? Perguntou Vitória, a voz finalmente traindo sua emoção. Todas aquelas pessoas viram... O medo paralisa, minha querida. Mas você não se deixou paralisar e isso é admirável. A senhora que se apresentou como Dona Célia havia sido professora por 40 anos e conhecia bem as muitas faces do preconceito. Sua presença trouxe algum conforto à Vitória naquele momento de vulnerabilidade. Menos de 20 minutos depois, Ricardo chegou ao shopping, ainda uniformizado. Localizou Vitória imediatamente e seu semblante mudou ao ver a expressão abatida da esposa. Ao seu lado, 2 outros policiais esperavam instruções. Vi o que aconteceu, perguntou, segurando suas mãos com cuidado. Dona Célia afastou-se discretamente, dando privacidade ao casal. Vitória relatou o ocorrido com detalhes precisos, como se estivesse apresentando um caso em tribunal. A cada palavra, a expressão de Ricardo endurecia. Quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando a informação com a calma perigosa que Vitória conhecia bem. Isso não vai ficar assim, disse finalmente, levantando-se. Santos Oliveira, chamou os 2 policiais. Acompanhem minha esposa até o carro. Vou resolver isso agora. Ricardo, não faça nada impulsivo, pediu Vitória, preocupada com a determinação que via nos olhos do marido. Não farei. Vou agir estritamente dentro da lei, respondeu ele, beijando sua testa. A lei que jurei defender protege a dignidade de todos os cidadãos, especialmente a sua. Vitória observou Ricardo caminhar em direção à Eleganza, passos firmes e postura que impunha respeito. As pessoas no corredor abriam caminho instintivamente, alguns reconhecendo a patente em sua farda. Em seu íntimo, uma mistura contraditória de sentimentos, a humilhação ainda pulsante, mas agora acompanhada por uma centelha de esperança de que a justiça seria feita. Ricardo entrou na loja Eleganza com a autoridade que seus anos na polícia lhe conferiam. Funcionários e clientes imediatamente perceberam a presença do capitão, abrindo espaço. Ele localizou Paulo rapidamente.
O vendedor atendia uma cliente abastada com uma solicitude que contrastava drasticamente com o tratamento dispensado à Vitória. Boa tarde, interrompeu Ricardo com voz firme. Sou o capitão Ricardo Almeida da Polícia Militar. Preciso falar com o senhor sobre um incidente grave ocorrido há pouco. Paulo empalideceu ao reconhecer a patente, mas tentou manter a compostura. Estou atendendo uma cliente agora, senhor. Poderia esperar? É sobre discriminação racial e dano material deliberado contra uma cliente. Sugiro que conclua seu atendimento rapidamente. A cliente, sentindo a tensão no ar, afastou-se murmurando desculpas. O silêncio tomou conta da loja enquanto Paulo, visivelmente desconfortável, aproximava-se de Ricardo. Deve haver algum mal-entendido, capitão. Tivemos um pequeno acidente com uma cliente, mas o senhor deliberadamente danificou uma peça de roupa e humilhou minha esposa com comentários racistas, interrompeu Ricardo, sua voz baixa e controlada, mas carregada de autoridade. Há testemunhas e, muito provavelmente, câmeras de segurança que confirmam o ocorrido. Nesse momento, um homem elegante aproximou-se apressadamente. Sou Maurício Fontes, gerente desta loja. Há algum problema, senhor? Um grave problema, respondeu Ricardo, sem tirar os olhos de Paulo. Seu funcionário praticou discriminação racial e causou dano material à minha esposa. Ele deliberadamente rasgou um vestido que ela experimentava, acompanhando o ato com comentários racistas. Maurício franziu o senho, olhando para Paulo com surpresa. Isso é verdade, Paulo? Claro que não, protestou o vendedor, agora visivelmente nervoso. Ela é que não cabia no vestido, e quando tentei ajustar, o tecido cedeu. Foi um acidente, e eu nunca faria comentários racistas. Tenho até amigos negros. Ricardo retirou o celular do bolso. Minha esposa já solicitou as imagens de segurança à administração do shopping. Vamos esclarecer isso com provas. A essa altura, um pequeno grupo de curiosos acompanhava a cena da entrada da loja. Entre eles estava a Dona Célia, a senhora que havia confortado Vitória, e também a jovem funcionária que testemunhara o incidente no provador. Marina, chamou o gerente para a jovem funcionária. Você presenciou este incidente? A funcionária hesitou, olhando nervosamente para Paulo e depois para Ricardo. Finalmente respirou fundo e deu um passo à frente. Sim, senhor. Eu vi tudo. O Paulo, ele rasgou o vestido de propósito e fez comentários sobre o corpo da cliente e disse que ela deveria procurar lojas menos sofisticadas. Um murmúrio percorreu a pequena multidão. Paulo lançou um olhar furioso à colega e tentou se defender, mas o gerente o interrompeu com um gesto brusco. Capitão, peço desculpas pelo comportamento do nosso funcionário. A elegância não compactua com discriminação de qualquer tipo. Vamos lidar com isso internamente e compensar sua esposa pelo transtorno. Este caso vai muito além de uma compensação, respondeu Ricardo. É crime de racismo previsto em lei. Estou aqui para conduzir o Sr. Paulo à delegacia, onde será registrado um boletim de ocorrência. Paulo empalideceu ainda mais. O senhor não pode fazer isso. Foi apenas um mal-entendido comercial. Posso e vou, respondeu Ricardo, fazendo um sinal para os dois policiais que agora entravam na loja. E sugiro que não resista. O gerente, percebendo a gravidade da situação, tentou uma abordagem conciliatória. Capitão, talvez possamos resolver isso de outra forma. A loja pode oferecer uma compensação generosa à sua esposa e garantir que o funcionário seja devidamente punido. Senhor Fontes, o que aconteceu aqui hoje não foi um simples desentendimento comercial. Foi uma violação dos direitos fundamentais de uma cidadã. E como representante da lei, não posso ignorar isso. Enquanto os policiais conduziam um Paulo agora abatido para fora da loja, Ricardo voltou-se para o gerente. Sugiro que a elegância reveja seus processos de contratação e treinamento. Este incidente não reflete bem na imagem de vocês. Do lado de fora, Vitória observava tudo com expressão serena. Quando Ricardo se aproximou, ela o abraçou silenciosamente. Obrigada, sussurrou em seu ouvido. Não apenas por mim, mas por todas as pessoas que passaram por isso e não tiveram ninguém para defendê-las. Ricardo beijou-lhe suavemente a testa. Estou fazendo apenas o que é certo. E você, meu amor, merece muito mais do que isso.
Enquanto caminhavam para o estacionamento, seguidos pelos olhares de dezenas de pessoas, Vitória sentiu seu celular vibrar. Era uma notificação de uma rede social. Alguém havia filmado a cena na loja e o vídeo já começava a circular. Em questão de horas, o que deveria ser um simples dia de compras transformara-se em um símbolo da luta contra o racismo cotidiano. 2 semanas após o incidente, Vitória e Ricardo estavam em um estúdio de televisão nos Barris, um bairro histórico de Salvador. A emissora local havia convidado o casal para uma entrevista no programa Bahia em Debate, após o vídeo do confronto na Eleganza ultrapassar 5 milhões de visualizações nas redes sociais. O caso tornara-se símbolo da luta contra o racismo estrutural no comércio de luxo. Como a senhora se sentiu naquele momento, doutora? Vitória? Perguntou a apresentadora, uma jornalista respeitada na comunidade baiana. Vitória ajustou-se na cadeira, consciente das câmeras e da responsabilidade de suas palavras. Sentiu o que muitas pessoas pretas sentem diariamente: a violência do preconceito, a humilhação de ser julgada não pelo conteúdo do meu caráter ou pelo poder aquisitivo, mas pela cor da minha pele. A diferença é que decidi não silenciar. A entrevista prosseguiu com Ricardo explicando sua atuação como policial e cidadão. Apliquei a lei como faria em qualquer situação semelhante. O racismo é crime, não opinião. Nos dias que se seguiram ao incidente, centenas de mensagens chegaram às redes sociais de Vitória. Relatos de pessoas que haviam passado por situações idênticas em estabelecimentos de luxo em todo o país. Muitas agradeciam por ela ter dado visibilidade a uma realidade frequentemente ignorada pela sociedade. A audiência no tribunal estava marcada para a semana seguinte. Paulo havia sido liberado após prestar depoimento, mas respondia em liberdade por injúria racial e dano material. A defesa alegava mal-entendido comercial, enquanto a promotoria sustentava que as imagens das câmeras de segurança não deixavam dúvidas sobre a intencionalidade do ato. "Estamos prontos para o julgamento?", perguntou Ricardo, enquanto voltavam para casa após a entrevista. "Estamos", respondeu Vitória, observando a paisagem urbana de Salvador pela janela do carro. "Mas estou cansada, Ricardo, da exposição, dos olhares, das mensagens de ódio que também recebemos. Parte de mim só quer encerrar isso." Ricardo apertou suavemente sua mão. "Entendo, meu amor, e respeitarei qualquer decisão sua." A audiência atraiu dezenas de jornalistas e ativistas. As imagens das câmeras de segurança foram decisivas. Mostravam claramente o momento em que Paulo rasgava o vestido com um movimento deliberado e sua expressão de satisfação cruel ao fazê-lo. O juiz, um homem austero com décadas de experiência, não demonstrou emoção ao pronunciar a sentença. Paulo foi considerado culpado, condenado a pagamento de multa significativa e prestação de serviços comunitários em instituições que promoviam a igualdade racial. A Eleganza, como pessoa jurídica, foi obrigada a implementar um programa de treinamento contra a discriminação para todos os funcionários, além de indenizar Vitória por danos morais. Ao sair do tribunal, Vitória sentiu um peso sendo removido de seus ombros. Não era uma vitória completa, nunca seria, mas representava um passo na direção certa. "Precisamos de férias", disse Ricardo quando chegaram em casa naquela noite. "Que tal o Morro de São Paulo por alguns dias? Sem celulares, sem entrevistas, só nós dois." Dias depois, em uma praia quase deserta do arquipélago de Tinharé, Vitória observava o pôr do sol com os pés na areia morna. Ricardo preparava caipirinhas na varanda da pousada, enquanto uma brisa suave balançava as palmeiras ao redor. Era o primeiro momento de verdadeira paz desde o incidente. "Aqui está", disse Ricardo, entregando-lhe a bebida e sentando-se ao seu lado na areia. "A sua coragem." Vitória sorriu, brindando com o marido. "A nossa força juntos." Enquanto o sol desaparecia no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, o casal refletia silenciosamente sobre os eventos das últimas semanas. A exposição pública havia sido intensa. Entrevistas, mensagens de apoio e críticas, convites para palestras sobre discriminação racial. Era como se aquele único momento na loja tivesse desencadeado uma avalanche
que agora era maior do que eles. "O que você acha de criarmos uma fundação?" perguntou Vitória subitamente. "Algo para oferecer suporte jurídico e psicológico a vítimas de racismo em situações semelhantes." Ricardo olhou para a esposa com admiração. Mesmo após tudo o que havia passado, seu pensamento voltava-se para como ajudar outros. Era uma das muitas razões pelas quais a amava tão profundamente. "Acho uma ideia brilhante", respondeu ele. "E tenho certeza que encontraremos muitos parceiros dispostos a colaborar." O crepúsculo deu lugar à noite estrelada, e com ela veio uma sensação de renovação. O incidente na Eleganza sempre faria parte da história de Vitória, uma cicatriz em sua memória, mas não definiria seu futuro nem limitaria seus sonhos. A humilhação havia sido transformada em força, o sofrimento individual em luta coletiva. Na manhã seguinte, caminhando pela praia ao nascer do sol, Vitória pensou em todas as mensagens que recebera, nos rostos daqueles que se identificaram com sua história. Pensou na jovem funcionária da loja que teve coragem de testemunhar contra o colega, em Dona Célia que lhe ofereceu conforto no momento de fragilidade, nas pessoas que compartilharam suas próprias experiências após verem sua história. "Nem sempre podemos escolher o que nos acontece", refletiu Vitória enquanto as ondas suaves molhavam seus pés. "Mas podemos escolher como respondemos. E às vezes, nossa resposta pode iluminar o caminho para muitos outros." A brisa matinal trazia o cheiro de maresia e promessas de recomeço. Vitória respirou fundo, enchendo os pulmões com aquele ar renovador. O sol nascia no horizonte de Salvador, iluminando não apenas o novo dia, mas também uma nova fase em sua vida, uma em que sua voz, agora amplificada pela experiência vivida, poderia ajudar a construir uma sociedade menos desigual e mais justa para todos. Muito obrigado por acompanhar esta história até o final. Esperamos que a jornada de Vitória e Ricardo tenha tocado seu coração e feito você refletir sobre questões importantes do nosso dia a dia. Se esta narrativa despertou emoções em você, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Cada interação nos incentiva a continuar trazendo histórias que importam. Todos os dias compartilhamos novas narrativas que exploram diferentes aspectos da experiência humana, então fique à vontade para explorar nosso conteúdo e encontrar sua próxima história favorita. E por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. O que você faria no lugar de Vitória? Como essa história ressoa com suas próprias experiências? Sua opinião é valiosa para nós. Voltamos amanhã com mais uma história que promete emocionar e inspirar.